Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje uma entrevista para lá de especial e muito esperada por muitos anos. Vamos conversar com um dos maiores pregadores evangélicos do país, mais conhecido, Reverendo Hernandes Dias Lopes. Você não pode perder. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade, começamos mais essa edição do programa Vejam Só, hoje com muita alegria, recebendo o reverendo Hernandes Dias Lopes, pessoa conhecidíssima do público evangélico brasileiro e que transita de forma muito fácil por todas as denominações, e olha que isso não é nada fácil, né? Mas ele o faz de maneira brilhante, por todos os redutos cristãos evangélicos e não evangélicos do país. E hoje, finalmente, depois de muitos anos, muita oração, jejum, pano de saco, cinza, a gente conseguiu trazer o reverendo Hernandes Dias Lopes para essa entrevista. Seja muito bem-vindo, reverendo Paz e Graça. É um privilégio, querido, estar aqui com você e partilhando sobre esse assunto tão relevante que vamos conversar hoje com todas as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado pela presença do senhor. É uma honra para mim. Eu sei que a maioria já sabe, mas o senhor é vinculado a qual igreja? Eu sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória já há 33 anos e hoje também coopero com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aqui em São Paulo. Pastor Arival Dias Casimiro. Aqui em Pinheiros o endereço é qual? É a Avenida das Nações Unidas, 6.151. Fica exatamente do lado da Ponte Cidade Universitária. Perfeito. E lá em Vitória? Lá em Vitória, na Avenida Beira Mar, 1025. Muito obrigado pela presença do senhor. É uma bênção estar aqui. Tem uma matéria que o nosso querido Zeca, que aliás foi um dos elementos que Deus usou para trazer o reverendo Hernandes, né, preparou para esse momento. Vejam só. Para você que frequenta escolas bíblicas, com certeza hoje iremos abordar uma ótima pergunta para ser respondida pelo professor da sua classe. Ou até, quem sabe, esse tema já foi tratado, pois ele gera muita curiosidade. Afinal, de onde veio Satanás, o diabo? Onde na Bíblia é mencionado a respeito disso? O que sabemos com certeza sobre a origem de Satanás? Essa é a dúvida do Vejam Só de hoje. Quem ele realmente é? Se ele é um anjo caído, onde aconteceu essa queda? Já que Gênesis começa contando a história do homem. E se ele é um anjo, como pode ter essa imagem monstruosa que costumamos ver reproduzida? 3 passagens nas Escrituras Sagradas são fundamentais para a compreensão de como Lúcifer, um ser criado por Deus, perfeito, tornou-se Satanás, a fonte e o principal instigador de todo o mal. Ezequiel 28, Isaías 14 e Apocalipse 12. Mas não são todos que concordam com as informações contidas nos textos que falamos. Por exemplo, o trecho de Ezequiel levanta profecias, advertências e uma lamentação contra o rei de Tiro, uma nação das mais ricas daquela época, mas também orgulhosa e mesquinha. Mas a descrição do lamento sobre o rei de Tiro em Ezequiel 28, dos versículos 12 a 15, não parece se tratar dele ou de qualquer outro homem, mas de uma criatura diferente. Mas, novamente, não são todos os estudiosos que defendem essa ideia. Outro detalhe importante é o surgimento do pecado no coração de Lúcifer. Esse é um outro mistério que não pode ser explicado de maneira satisfatória, pois ele teve início e continua existindo sem qualquer motivo que o justifique. Não havendo se originado em Deus, mas no próprio Lúcifer, o pecado é um intruso que continua existindo no mundo, mesmo sem possuir o direito legítimo de existência. Tema bem complicado esse, hein? Que depende muito de uma correta interpretação do texto bíblico. Por isso, fique bem atento.
o Vejam Só de hoje irá debater sobre o que a Bíblia fala sobre o surgimento de Satanás. Fique ligado, nós já estamos no ar. Reverendo, Pois não. vamos começar, né, do começo? Nem sempre eu faço isso. O senhor nasceu aonde e já nasceu num lar evangélico? Como é que o senhor se interessou pelo evangelho e pelo ministério da palavra? Eu nasci já num lar evangélico, meus pais já eram cristãos, porém tive que sair de casa com 12 anos de idade, porque meus pais moravam na região rural e eu tinha um sonho de estudar. Com 12 anos eu saí de casa e desde então eu nunca mais voltei para a casa dos meus pais. O senhor é de onde? Eu sou do estado do Espírito Santo, interior do Espírito Santo. Não é de Cachoeiro, não. Não, Nova Venécia. Mas a minha conversão, de fato, aconteceu quando eu tinha 17 anos. Embora sempre frequentei a igreja, nunca abandonei a igreja, mas a minha experiência de novo nascimento, de uma experiência profunda, real com o Senhor Jesus, aconteceu com 17 anos de idade. Que bonito. É. E foi na igreja presbiteriana? Na igreja presbiteriana. É curioso que eu quando comecei a minha carreira cristã, eu pedi um dia para pregar. Meu pai era um presbítero da igreja, e eu disse assim para ele: papai, será que a igreja deixaria eu dar uma aula de escola dominical? E eu acho que eles foram muito corajosos. Não, vamos deixar sim. E eu preparei uma lição, e é curioso que com 15 minutos eu não tinha mais nada para falar. Mas na semana seguinte me convidaram para pregar, eu aceitei com muito temor. Aí as pessoas começavam a dizer assim: você precisa ser pastor. Eu abominava a ideia. Meu sonho de criança, e até de juventude, era ser político e advogado. Não brinca. Eu não perdi um comício por nada. Eu queria escutar até o último orador, enquanto ele não descia do palanque, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título, me filiei num partido e tinha sonhos nessa área, até o dia que Deus me chamou para o ministério. Eu conversava com um presbítero amigo e dizia para ele que depois que eu me tornasse um advogado, que eu tivesse uma carreira política, aí eu entraria num seminário para fazer teologia, para servir um pouco melhor a Deus. Ele botou o dedo no meu nariz e disse assim: você está querendo dar a sobra para Deus. Deus quer você hoje, agora, com a sua juventude, com a sua inteligência, com o seu vigor. Aquela palavra entrou como flecha no meu coração. E eu saí daquela conversa 100% convicto de que Deus me queria no ministério. E eu entrei no seminário com 19 anos de idade. O senhor fez qual seminário? Seminário de Campinas, Seminário Presbiteriano de Campinas. Internato? Exatamente. E que época foi? Não foi naquela época conturbada, ou foi? Foi um pouquinho depois, 78 a 81. Foi um tempo áureo do seminário, uma juventude brilhante, graças a Deus. Hoje, pela graça de Deus, alguns expoentes da igreja foram daquele período, um período assim de ânimo, de entusiasmo, uma juventude que tinha muitos sonhos no coração, e foi uma coisa muito linda, preciosa. O senhor tem quantos anos de ministério, Reverendo? 36 anos. 36 anos de ministério, graças a Deus. Bom, a gente está conversando aqui com o Reverendo Hernandes Dias Lopes, um dos pregadores mais conhecidos do país, por causa do trabalho dele na televisão. Quanto tempo esse trabalho já tem? Já estou na televisão há mais de 16 anos. Começou onde? Eu comecei lá em Vitória, alguns programas esporádicos, mas nós começamos com o programa Verdade e Vida, que ainda está hoje no ar, indo ano que vem para a Band Rede Nacional. Então, e com outros programas, e depois que em 2010 eu vim para ser diretor da Luz para o Caminho, que é uma agência missionária que trabalha com a área de produção de conteúdo de televisão, de internet, aí isso ampliou bastante, graças a Deus. Agora, Reverendo, o custo dos programas na televisão é bancado pelo senhor, pela sua igreja ou pela denominação? O programa Verdade e Vida é bancado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu faço também o Cada Dia, que é patrocinado pela Igreja de Vitória. O Cada Dia é da igreja? É da Igreja de Vitória. Fizemos o Conexão com Deus, que é patrocinado pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, hoje está em redes sociais.
E, via de regra, eu pessoalmente não sou aquele que sustenta financeiramente o programa. A igreja que faz isso, a denominação que faz isso. Muito bom, um trabalho muito bom, né? É muito bom. O nosso presidente, o ex-presidente do Supremo Conselho nosso, na época que ainda chamava Supremo Conselho, tentou fazer isso, mas infelizmente a Igreja Presbiteriana Independente não se aglutinou o suficiente para isso, né? Eu fico muito contente de ver essa unidade dos irmãos da IPB em se unir para que o senhor esteja semanalmente. Porque eu acredito, sabe, que a igreja precisa usar todos os recursos. Algumas pessoas não, é este ou aquele. Não, acho que tem que se usar todas as janelas abertas para anunciar o Evangelho. No mundo de hoje, você pensar em pregar a palavra entre quatro paredes para um grupo de 200, 300, 500, 1.000, 2.000 pessoas, é não otimizar os recursos que Deus está colocando nas nossas mãos. Então, é a televisão, é o rádio, é a internet, são as redes sociais, são janelas que Deus está abrindo para o mundo e nós temos a possibilidade, a oportunidade de levar essa mensagem da esperança para o mundo inteiro. Isso é fantástico. Daqui a pouquinho eu quero conversar com o senhor sobre o púlpito brasileiro, né? Como é que o senhor tem analisado as pregações, etc. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para o nosso telespectador. Vamos colocar no ar a nossa enquete. Ela está lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver? Em geral, você prefere os sermões de que tipo? Nós colocamos 2 só, porque é o que o Facebook permite, tá? Para alternativas. Você prefere os sermões do tipo temático, isso é, o sermão que explora um tema, né? Ou você prefere o sermão do tipo expositivo? Então, para quem é leigo, vamos lá. Temático é o sermão que explora um tema, o amor de Deus, tá? O sermão expositivo explora uma passagem da Bíblia, a parábola do filho pródigo, né? Só para falar o sermão, né, o mesmo assunto abordado por dois estilos, né? O amor de Deus é o assunto de fundo da parábola do filho pródigo, né? Mas uma coisa é você pregar sobre o amor de Deus e outra, muito diferente, é pregar em cima da passagem do filho pródigo. Então, o temático é aquele que explora o tema e o expositivo que explora a passagem. Qual dos dois você prefere ouvir, né? Ouvir. Se você for pastor e pregador, qual dos dois você prefere pregar, tá? Vamos lá, no fim do programa a gente vai ter aí uma avaliação provisória, né? Porque a enquete fica no ar até a exibição do programa. A gente só vai ver o retrato do momento da nossa gravação, tá bom? Ah, mas eu queria tanto aprender a Bíblia, queria pregar, tal, né? Eu quero fazer para você um convite. O ano de 2019 está aí e a Agrade também, pertinho da sua casa. Mais de 600 endereços diferentes para você estudar a Bíblia. Em todas as unidades da Agrade você tem o curso bíblico, né? E você pode descobrir qual é a unidade perto da sua casa ligando no horário comercial para 0 operadora 11 3115 0819 3150819. No horário comercial você liga lá na sede da Agrade, na Praça da Sé, e se informa sobre o endereço mais próximo da sua casa. A Agrade tem muitos outros cursos também, inclusive o curso de oratória para quem quer falar em público, tá bom? Liga lá. Bom, deixa eu agradecer o público que tem nos acompanhado, né? No YouTube, nós estamos alcançando a marca de 100 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe. E uma parcelinha desses 100 mil podia me dar uma forcinha no YouTube lá do Heber Cocarelli, né? Porque, aliás, hoje mesmo eu postei um vídeo sobre esses problemas que o presidente Bolsonaro está enfrentando. Vou postar outro sobre a questão dos ministérios que ele nomeou. Então, se você quiser acompanhar o nosso trabalhinho, também a gente tem lá no YouTube. Mas o YouTube do Vejam Só está completando ou alcançando a marca de 100 mil inscritos. Deus abençoe a cada um. Hoje a gente está recebendo aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes, que tem um monte de livros à venda dele
no Shopping do Povo, você acabou de ver, né? A dona Eliana falando aí de mais uma das obras, e o reverendo Hernandes está conosco aqui. Inclusive trouxe 2 lançamentos, deixa eu mostrar aqui. Reverendo, eu vou mostrar o livro para a câmera 2 e o senhor fala do que é, tá? Muito bem. Este livro é uma espécie de resumo, de síntese da história bíblica e da história da igreja. Uma das grandes dificuldades do leitor é pegar um livro de história da igreja, por ser muito volumoso, muito denso, ele não consegue seguir a linha de raciocínio do autor. Então, eu faço uma breve síntese, uma linha cronológica, para que a pessoa entenda as linhas mestras da história da igreja. Isso facilita bastante. O livro é pequeno, né? Mas ele aborda questões assim, bastante sensíveis. Entre elas, obviamente fala da reforma, né? Agora, o puritanismo, que é um assunto pouco explorado. Exato. E que tem muito a ver com a implantação do evangelho no Brasil. Muita gente não entende, assiste filme americano e vê que os protestantes americanos são diferentes dos protestantes brasileiros. Lá tem baile, aqui não tem. Né? São aspectos culturais, mas é uma coisa importante que eu acho da história. Alguém já disse o seguinte: a história será nossa pedagoga ou nossa coveira. Quem não aprende com a história está fadado a repetir os seus erros. Então, estudar a história é fundamental, porque quem não tem passado não tem memória, quem não tem memória não tem presente nem esperança do futuro. Pois é. Tem também um outro capítulo muito importante aqui, que é os movimentos de despertamento dentro da igreja protestante, os grandes reavivamentos na história da igreja. Exato. E a igreja evangélica no Brasil. A história de como a igreja evangélica se implantou aqui no Brasil. E os cismas dentro das igrejas históricas tem também? Bem de relance, porque o propósito é dessa linha cronológica para que a pessoa possa entender as intervenções soberanas de Deus na história. E esse outro livro aqui, reverendo? Este é um devocional, uma leitura para todos os dias do ano, uma palavra de conforto, de consolo, de orientação, de direção para a vida. Então, é um livro para se ter na cabeceira e ler todo dia o seu maná que vai cair do céu, para encher o coração de esperança e de alegria. Providência carrancuda, face sorridente? Aliás, essa é uma frase de um grande poeta cristão da Inglaterra, William Cowper. Foi ele quem disse essa frase: por trás de toda providência carrancuda, há uma face sorridente, a face de Deus. Legal, muito, muito bonito. Aliás, a encadernação bastante... É bem sugestivo para um presente de Natal. Bem bonito, né? Uma sugestão de presente bem... Parabéns para a editora Agnus, né? Isso, Mauro, exatamente. Parabéns, Mauro viu? Terrengue. Se bem que eu acho que a esposa dele é que cuida dessas coisas. Cuida da editora. O Mauro não tem esse... O Mauro publica o livro e ela distribui. Ela é que cuida dos detalhes. Reverendo, o senhor é muito conhecido no país e até fora dele por ser um dos maiores pregadores, né, da atualidade. Eu me lembro que eu fui batizado na Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Lapa, na Rua Roma. Sim. Meu pai e minha mãe minha mãe era da Presbiteriana do Brás, né, e o meu pai da Lapa. E eu fui batizado lá e eu me lembro que, quando criança, meu pai contava muitas histórias de pessoas. E naquela época, nos anos 60, os deslocamentos eram feitos de ônibus, não tinha metrô, quase ninguém tinha carro, né, tudo era de ônibus. E muita gente cruzava a cidade para ir ouvir o reverendo Miguel Rizzo, que era o grande pregador da época. O senhor já ouviu falar dessa história? Muito. Então, o senhor é o reverendo Miguel Rizzo de hoje? Não acredito. Eu acredito. Eu acredito. Olha, pregar a palavra de Deus é um privilégio, uma honra e uma grande responsabilidade. Eu tenho uma paixão pela pregação, e isso desde a minha adolescência. Então, eu penso que é um chamado e é uma dádiva de Deus. E eu encaro isso com muita seriedade, com muita responsabilidade e, ao mesmo tempo, com muita alegria. Eu praticamente prego todos os dias, em média 580 a 600 vezes por ano, e faço isso com a maior alegria, com o maior entusiasmo. Às vezes eu vou pregar, estou cansado, moído. Quando eu chego, prego, parece que eu dormi 8 horas e eu saio dali remoçado, animado de novo.
Então, pregar para mim, às vezes vou sair de férias, e se eu estou num lugar que eu posso pregar, eu prego, e aquilo não é para mim um peso e nem um cansaço, para mim é um refrigério. Eu vejo isso com alegria. Então, agora, essa paixão pela pregação, ela tem raiz anterior ao seu chamado, né? O senhor gostava dos discursos dos políticos. Isso tem uma coisa muito a ver. E quando eu cheguei no seminário, foi muito curioso, que o meu professor de filosofia, que o senhor deve conhecer, Paulo Viana, ele percebeu essa veia em mim e começou a me dar livros de oratória. Então, eu passava no sebo, comprava aqueles livros clássicos de oratória. Paulo Viana é o genro do Boanerges Ribeiro. Reverendo Boanerges. O Reverendo Boanerges casou meus pais. Olha isso. Então ele me incentivou muito também. Ele me passava os livros de oratória e eu ia lendo. E nem sabia eu que Deus ia abrir esse cenário para eu me tornar um pregador no nosso país e em alguns lugares fora dele. E os anseios políticos morreram? Eu diria o seguinte, eu entendo hoje, e respeito quem pensa diferente, mas eu entendo que se o seu chamado é para ser pastor, eu citaria a frase de Charles Haddon Spurgeon para os seus alunos. Ele dizia o seguinte para os seus alunos: meus filhos, se a rainha da Inglaterra convidar vocês para vocês serem embaixadores em qualquer lugar no mundo, não aceitem, não aceitem. Vocês já são embaixadores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Uau! Essa vocação é mais sublime. O Spurgeon falava isso? Falava isso. Que bacana. Então eu entendo que aquele que tem um chamado para ser pastor, ele tem o maior e o mais sublime dos chamados. Ele deve ser fiel e dedicar toda a sua atenção a esse chamado. Mas a gente está morrendo de curiosidade de saber qual partido o senhor se filiou na juventude. Só tinha 2 na época. Verdade. Tinha o MDB e a Arena. Bom, meu pai era vereador do MDB e eu me criei nesse espírito. Na época a gente tinha grandes sonhos, grandes ideais. Infelizmente hoje o partido até voltou para a sigla MDB, mas perdeu completamente aquela paixão, aquele idealismo, aquele sonho. E infelizmente hoje eu não diria para você que eu teria a mesma paixão por esse partido. Ainda bem que o Ulisses Guimarães morreu, senão ele morria agora de desgosto. De desgosto, muito provavelmente. Não, sem dúvida alguma. Então o senhor estava alinhado mais para o MDB? Na época, sim. O senhor tem tendência a linha de esquerda ou não? Não, eu não tenho tendência esquerda. Hoje, ao contrário, hoje eu acho que a esquerda se corrompeu de tal maneira que eu penso que nós estamos precisando dar uma guinada mais para a direita. Tem sido dado, É por isso que eu vi com muito entusiasmo, me permita dizer isso no programa, a eleição do Bolsonaro, porque acho que a esquerda estava indo para uma linha não só ideológica complicada, mas também para uma questão de desconstrução dos valores cristãos, desconstrução da família, desconstrução da questão da ética, na política. E então nós vimos um Brasil sendo aparelhado para a corrupção e eu penso que a eleição do novo presidente trouxe para a nação brasileira uma espécie de esperança de que nós retornaremos a uma agenda de integridade moral, de integridade política e de valorização dos valores que devam ser as colunas mestras da construção da sociedade, igualmente da família. Como é que o senhor vê como um dos principais expoentes do mundo evangélico sério, né, porque tem isso também, né? O reducionismo com o qual nós somos retratados pela grande mídia e pela grande sociedade, como se o discurso cristão, sobretudo o discurso evangélico, fosse apenas falar mal de gay e de quem defende o aborto. É uma pena, porque penso que quem faz essa crítica ou não conhece ou é mal intencionado. Ou não conhece ou é mal intencionado. Porque a igreja protestante, ela é protagonista das grandes transformações sociais, é protagonista da academia, é protagonista dos grandes avanços científicos e é da democracia, que dá oportunidade a essas pessoas de falar essas bobagens. Exatamente, e mais, das grandes causas sociais, né? Hospitais, asilos, tudo aquilo que a sociedade tem hoje que aplaude, isso é fruto do protestantismo. Então, existe um livro de um autor francês, Do Futuro dos Povos Católicos. E nesse livro o autor defende que
As nações que nasceram sob o signo, sob a bandeira, sob a égide do protestantismo foram nações prósperas, ricas, em todos os setores da sociedade. E aquelas que não tiveram esta influência mergulharam na pobreza e no atraso cultural, científico e religioso, inclusive. Pois é. Então, essa forma de... Como é que o senhor acha que os evangélicos devem se defender? Porque existe uma ala grande nossa que é muito estridente, responde às provocações, acho que a gente cai em várias armadilhas, né? Com a estridência, fica estrebuchando, né? E a gente tem ajudado a outra ala, os nossos adversários, a insistirem que a nossa agenda consiste apenas de condenar o aborto e condenar os gays. Eu penso que essas pautas, elas precisam ser também trabalhadas, porém, limitar a influência cristã, evangélica, protestante apenas a essas pautas é um reducionismo primário, né? Então, a igreja protestante, evangélica, ela precisa primar, primeiro, não fazer da igreja um curral eleitoral, não fazer do púlpito um palanque, não transformar a igreja num grupo de pessoas domesticadas para seguir a cabeça daquele líder religioso. Porque o que nós entendemos é que o protestantismo resgata essa ideia do sacerdócio universal dos crentes, em que cada crente, ele é um bereano, ou seja, ele tem capacidade de ouvir quem está falando, filtrar o que está sendo falado e tomar suas decisões. Então, ele não é domesticado. E ele tem uma pauta, por exemplo, se você pega a obra do socialismo de Calvino, dos reformadores da época, eles pensavam numa sociedade justa. Eles tratavam da questão de juros, eles tratavam da questão de distribuição de renda, eles tratavam da questão da justiça social, eles tratavam da questão do trabalho, eles tratavam da questão do desenvolvimento pleno da nação. E eu penso que essa compreensão macro, ela é fundamental. É claro que tem essas agendas morais, por exemplo, nós somos contra o aborto de fato, nós temos a ideia de que Deus instituiu a família e a família tem parâmetros, né? A família, o casamento, ele é heterossexual, ele é monogâmico, ele é monossomático, ele é indissolúvel. Essas são pautas da palavra de Deus, da igreja cristã ao longo dos séculos, né? Agora, limitar esta pauta apenas a esses dois tópicos que o senhor levanta, né, a questão dos gays e a questão do aborto, é reduzir demais a influência protestante. A nossa influência é muito maior que isso. Na verdade, a intenção é muito clara, né, dos adversários. Eu discordo do senhor que o povo não nos conhece. Conhece muito bem. É má intenção mesmo. Então, deve ficar a ideia todo crente é burro, porque essa ideia já existia no passado, ser evangélico é ser ignorante, né? Então, todo crente é burro, por quê? Burro por quê? Porque dá dinheiro para o pastor, dá o dízimo lá. Porque é contra os avanços da sociedade. Quais são esses avanços? É aquilo que o povo está chamando hoje de direitos individuais. Como se os evangélicos fossem contra os direitos individuais. Como o senhor acabou de falar, foi justamente o protestantismo que os resgatou. E é interessante, por exemplo, essa questão de acusar as pessoas, um evangélico, de ser um ser retrógrado ou atrasado, estatisticamente está provado, primeiro, que o evangélico lê mais do que as outras pessoas, 3 vezes mais. Então, faz parte da formação evangélica o seguinte, é que os pais precisam ensinar os seus filhos, da educação dos seus filhos. Não tem, basicamente, analfabetismo no meio do protestantismo. Então, faz parte da bandeira protestante a cultura, o conhecimento, o avanço intelectual. É o contrário, a nossa agenda é exatamente o contrário disso, da ignorância. Então eles querem, e muitas vezes a gente veste a carapuça, cai na armadilha, né? Esse é bem verdade também, Heber, que existem no universo evangélico muitas pessoas que exploram a ignorância do povo. Claro, né? Em toda parte. Existe uma massa de pessoas que parece que desistiram de pensar e querem, e é mais fácil, é mais cômodo que outras pessoas pensem por elas, né? Que é capaz de ouvir um discurso, talvez incoerente, inconsistente, infundado, e ainda aplaudir quem está falando.
Então, eu acho que faz parte da bandeira evangélica levar as pessoas para a verdade. A verdade, ela ilumina, a verdade esclarece. E nós não precisamos ter medo da verdade, porque nós seguimos aquele que é a verdade. Nós temos um livro que o próprio Jesus disse, este livro é a verdade. Então, nós não precisamos nos intimidar, nem nos encolher, nem ter qualquer complexo de inferioridade. Ao contrário, o povo de Deus é o povo que precisa andar de cabeça altiva, não com soberba, humildade, mas altivez não é antônimo de humildade. Bom, para quem ligou durante a exibição, nós estamos conversando com o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Um dos mais conhecidos pregadores do país, e sobretudo pelo fato de o senhor não vir de uma igreja pentecostal, né? A televisão está muito acostumada a exibir programas e pregadores pentecostais desde a época do Jimmy Swaggart. Antes dele tinha o Rex Humbert, né? Hoje tem o missionário, né? Agora, de igreja histórica, eu me lembro do pastor da Igreja Batista de Vila Mariana, o Rubens Lopes. Rubens Lopes, né? Saudosa memória. E com persistência, pode ser que tenha mais um, mas a minha memória está... Estou precisando tomar o Max Memory. Né? E o senhor, graças a Deus, tem sido essa referência. Reverendo, daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai falar de pregação, púlpito. Perfeito. Eu quero saber qual é o seu estilo de sermão predileto, como é que o senhor prepara os sermões e como é que o senhor tem visto a pregação. Mas antes, ainda para fechar esse lado meio, esse diálogo da igreja com a sociedade, exato. Uma das grandes dificuldades que nós evangélicos estamos enfrentando no país é a falta de uma liderança que seja interlocutora com a sociedade. Exato. Eu sempre digo para os meus alunos, né? Se o presidente da República ou qualquer autoridade quiser falar com os católicos, ele chama o presidente da CNBB, senta, toma um café e conversa. Exato. Se ele quiser conversar com os evangélicos, ele chama quem? Essa é uma grande questão, até porque nós estamos muito multifacetados, né? Há muitas denominações evangélicas e com viés, às vezes, diferente de hermenêutica. Então, nem sempre se consegue uma unidade nessa diversidade, né? E eu acredito que é necessário que nós nos unamos naquilo que é essência. Se nós nos sentarmos para discutir as nossas diferenças, nós teremos muitas. Mas se nós nos sentarmos para discutir nossa unidade, nós temos um ponto que é essencial, que é básico, e esta união está em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós somos um. Unidade não se cria, unidade se mantém, a unidade já existe. Por isso que o apóstolo Paulo fala de preservar a unidade na paz. Então, essa unidade, ela não é criada, ela já existe. O que é preciso é que nós nos despojemos de qualquer vaidade, de questão denominacional, porque às vezes a pessoa faz da sua denominação o reino de Deus, limitando o reino de Deus à sua denominação, e entender que nós somos. É por isso, sabe, pastor Heber, que eu tenho muita alegria em transitar pelas denominações, porque é possível que haja alguns elementos dissonantes na nossa teologia, nas nossas ênfases, mas naquilo que é essência, nós somos um. Nós somos uma só igreja, um só rebanho, uma só família, um só povo. Todo aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro, que crê no Senhor Jesus Cristo, esse faz parte da igreja de Cristo, da igreja verdadeira, e é preciso que nós nos unamos nesse sentido. Então, reverendo, mas em termos práticos, né? Como é que eu estava cometendo uma grande injustiça aqui, esqueci do reverendo Caio Fábio, que foi um dos pregadores que também durou bastante na televisão, né? Hoje ele só está na internet, e ele vinha trabalhando, por causa do carisma que ele possuía na Vinde, para ser esse interlocutor. Aí houve um problema pessoal, familiar, ele perdeu essa condição, né? Outros tentaram assumir o lugar, mas nunca tiveram o carisma que ele tinha. Não agrega todo mundo, né? Não agrega. O senhor é um elemento agregador com grande carisma. Caso o senhor fosse guindar dessa posição, o senhor aceitaria? Olha, eu nunca me senti nessa posição. Eu acho que, até porque isso demanda tempo e demanda uma agenda.
E como eu estou muito focado neste chamado que Deus me deu, que é a pregação, por entender que esse é o meu dom, assim, mais relevante, eu estou focado nisso. Mas eu acho que talvez tenha pessoas mais preparadas do que eu para assumir esse posto. Mas eu sempre me coloco à disposição de Deus para qualquer coisa que Ele me chamar, e eu estou pronto. Um servo não diz não, um servo bate continência. Amém. A gente vai para o intervalo, na volta vamos falar sobre pregação, aqui no Vejam Só. Muito bem, hoje o programa Vejam Só entrevista o reverendo Hernandes Dias Lopes, conhecidíssimo pregador do Evangelho, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Portanto, pertencente a uma vertente que a gente chama de Igreja Histórica, e é uma alegria muito grande tê-lo aqui. O senhor é muito admirado por todos os segmentos evangélicos como pregador. Obrigado. Qual é o seu estilo de sermão predileto? O senhor gosta de temático, expositivo ou qual? Pois bem, Heber, hoje eu estou convencido de que a melhor forma de pregar, a mais eficaz, é o sermão expositivo. Por quê? Porque quando você prega expositivamente, você tem o privilégio de poder dizer, assim diz o Senhor. O sermão temático, alguns o chamam de sermão nariz de cera, você pode levar para cá, levar para lá, e é curioso que talvez a maior autoridade homilética hoje no mundo, Dr. Haddon Robson, do seminário de Gordon, lá de Boston, Massachusetts, ele disse que um pregador deveria pregar um sermão temático a cada 10 anos. E depois pedir perdão para Deus. Ô, louco! Porque, na verdade, o sermão temático vai muito da criatividade do pregador, ou do bom conhecimento que ele tem, geral da Bíblia, mas ele não leva o seu ouvinte a se encantar com o texto da Escritura. A pegar que entendi esse texto. Isso me leva a uma brincadeira de uma igreja que percebeu que o pastor, por dominar vários textos da Bíblia, preparava o seu sermão enquanto saía de casa para a igreja. Olô. E aí eram uns 10 minutinhos só, e a liderança se reuniu. A melhor maneira de que o pastor melhorar o sermão foi alugar uma casa para ele a 20 quilômetros da igreja, para ver se ele demorava um pouco mais e melhorava o sermão. Mas o sermão expositivo é a melhor maneira de você pregar com fidelidade, com integridade, a palavra de Deus. Então, reverendo, eu compartilho da sua opinião, agora que eu já tenho 40 anos de ministério também, né? No começo, não. Porque, como presbiteriano também, eu sou da IPI, o público presbiteriano se habituou a sermões com 3 divisões facilmente graváveis e, portanto, com ligações lógicas e não textuais nessas divisões, né? E quando a gente foge desse padrão, muita gente torce o nariz. Eu fui criado nessa escola. Na minha época de seminário, o meu professor era partidário do sermão textual e também do sermão temático. E quando se falava em sermão expositivo, afinal, isso aí não é sermão, isso é estudo bíblico. Né? Mas o problema, a resistência não é ao sermão expositivo, é ao não entendimento do que é sermão expositivo. Porque existem 2 formas de você fazer um sermão expositivo. O lectio contínuo, que é pegar versículo por versículo, explicando, é o que Calvino fazia, basicamente. Ou você pode pegar um texto, um capítulo, uma perícope, um parágrafo, mas você tem uma divisão homilética dentro daquele parágrafo. Por exemplo, a Dr. Warren Wiersbe tem uma divisão muito interessante em Efésios 2, de 1 a 10, né? Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, e aí vai. Ele diz o seguinte, você pega uma divisão dessa, não tem como esquecer. Primeiro, o pecado trabalha contra nós, versículos 1 a 3. Deus trabalha por nós, versículos 4 a 9. Deus trabalha em nós, versículo 10, parte A. Deus trabalha através de nós, versículo 10, parte B. Uma divisão dessa ninguém esquece.
pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós, Deus trabalha através de nós. Que bonito! A divisão ajudou você a E é entender o texto. expositivo. É expositivo. Você falou do sermão, você falou, por exemplo, do filho pródigo, que é a parábola maravilhosa, né? Tem uma divisão ali que é fácil de entender. Por exemplo, o filho pródigo era feliz e não sabia na casa do pai. O filho pródigo era infeliz e não sabia no país distante. O filho pródigo era infeliz e sabia, lá no chiqueiro, cuidando de porcos. O filho pródigo era feliz e sabia, de volta na casa do pai. Feliz inconscientemente, infeliz inconscientemente, infeliz inconscientemente e feliz conscientemente. Não tem jeito de esquecer. É expositivo, mas tem um arcabouço homilético para ajudar as pessoas a memorizarem os pontos. Dá para ensinar isso ou isso é dom? Dá para ensinar. Todos nós somos aprendizes e nunca você cessa de aprender. Se você me perguntar assim, bom, eu estou com 36 anos de ministério, você ainda fica com as mãos suadas para pregar? Fico até hoje, os joelhos um pouco trêmulos. E eu acho que no dia que eu perder isso, eu perdi o encanto com a pregação. Com certeza, é assim mesmo. Eu sempre digo para os meus alunos e para os crentes da minha igreja que o momento mais difícil para mim é quando eu tenho que pôr a gravata antes de sair para a igreja. Porque eu tenho que olhar para o espelho com o sermão na cabeça, sabendo que muito do que eu vou falar serve para mim e não para os outros. A minha filha é advogada e eu partilhava com ela a semana passada, falei, filha, sabe qual a hora assim mais relaxante para mim? Eu falei, não pai, não sei. É depois do culto de domingo à noite. Aí ela me disse na volta de domingo agora da igreja, eu falei, pai, comecei a entender o que o senhor está dizendo, porque eu estou com tanta responsabilidade de falar, de dar palestra, de fazer apresentações, eu sei que tensão isso produz. Às vezes os crentes pensam que o pastor, por ter passado no seminário, por ser pastor, ele não tem as angústias ou as alegrias e tensões de preparar um sermão. É coisa inédita, é coisa nova. E você trazer aquele alimento para o povo, e você ter a alegria de partilhar aquilo com a igreja, e de você entrar para o seu escritório, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus graça, pegar o texto, examinar o texto, e eu entendo que pregação expositiva possa resumir em 3 verbos: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Tudo isso vem para o seu coração, e você então depois entrega aquilo para o povo. É algo sublime, algo glorioso, algo fantástico, né? O senhor dá aula de homilética? Olha, não dou porque a minha agenda não permite, mas é um assunto que enche o meu coração. Com certeza, né? Enche o meu coração. Agora, eu discordo do irmão, eu acho que homilética não se ensina, a pessoa tem que ter dom. Eu concordo com você, veja bem, deixa eu lhe citar uma frase, e eu aprendi isso nos livros de oratória. Alguém já disse o seguinte, que o poeta nasce, o orador se faz. O maior orador grego, Demóstenes, era gago. Ele tinha muita dificuldade de pronunciar. Ele ia para a praia, pegava as pedrinhas, enchia a boca de pedra e falava. E ele veio se tornar o maior orador grego. Então, eu acho que oratória se aprende técnicas. Concordo com o irmão que paixão, brilho nos olhos, isso aí é dádiva de Deus, é dom de Deus. Agora, quando você soma o dom de Deus com o preparo, a coisa fica melhor. Ah, mas não, reverendo. O que eu chamo de dom não é apenas assim o elan, é olhar para o texto e enxergar as divisões que o senhor mencionou aqui com a maior facilidade do mundo. Eu cansei de ler esses textos e nunca vi essas divisões. Isso é dom, entendeu? Eu concordo. Isso não se ensina. É mais complexo para pegar para quem não tem esse elan que você está dizendo. Como é que o senhor tem visto o púlpito brasileiro, reverendo? Você pegou um assunto complicado, hein? Eu acho que nós vivemos uma das grandes crises no Brasil, a igreja evangélica brasileira, com os púlpitos. Rasos, muitos rasos, outros que perderam a sua finalidade de transmitir com fidelidade a palavra de Deus. A maior necessidade da igreja evangélica brasileira é de uma restauração dos púlpitos, é de que os púlpitos voltem para as Escrituras, é que os púlpitos voltem
a afirmar, assim diz o Senhor. Nós precisamos de um reavivamento nos púlpitos. Por quê? Porque se o púlpito não está aliançado com a fidelidade à palavra de Deus, quanto mais se prega, pior fica. Pior fica. E infelizmente hoje há muitos púlpitos que torcem a palavra de Deus. Preocupantemente, às vezes até conscientemente, para alcançar determinadas, ou atingir determinados interesses pessoais ou vantagens pessoais. Então a palavra de Deus não pode ser torcida para atender à minha vontade. A palavra de Deus precisa ser transmitida com integridade, com fidelidade. É por isso que nós fazemos, é um termo que nós usamos muito, mas talvez os nossos telespectadores não podem entender por completo, é a palavra exegese. Você vai para o texto para tirar do texto o que está no texto. Eu não vou para o texto para impor ao texto as minhas ideias. Eu vou para o texto para tirar dele o que está lá, porque Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. O que tem a promessa de não voltar vazia não é a palavra do pregador, é a própria palavra de Deus. Quando o pregador não prega a palavra de Deus, ele se torna um falso profeta, porque promete em nome de Deus o que Deus não está prometendo, proíbe em nome de Deus o que Deus não está proibindo. Então é gravíssimo. A sua pergunta para mim é soleníssima. Nós estamos precisando de uma restauração, de uma reforma e de um reavivamento nos púlpitos no nosso país. E como fazer isso, reverendo? Porque nós fizemos isso, uma reforma na liturgia, principalmente na parte de música. Eu lembro quando eu era criança, a parte de música era muito desprestigiada na nossa igreja, cantava-se de forma arrastada, né? Os crentes eram chamados de cordeiros por causa do mestre, mestre. Lembra desse? Lembro. Que é muito bonito, por sinal, mas não é cantado assim, né? Então aí vieram os Vencedores por Cristo e outras bandas e revolucionaram a parte de música na igreja, às vezes até com um pouco de exagero. Há cultos em que tem muito mais música do que pregação, né? Por uma razão. Por exemplo, quando a pregação é fraca, outra coisa é para você preencher esse vazio, esse espaço. Então, você sabe, quando você chega numa igreja, eu prego em muitas igrejas, diversas denominações, eu chego, imediatamente eu tenho um diagnóstico se esta igreja é uma igreja que está acostumada com o cardápio da palavra de Deus ou não. Quer um exemplo? Você chega, abre o texto para pregar, e leia o texto, terminou de ler, o povo faz isso aqui, ó. Você pode saber que essa igreja não está acostumada com Bíblia. Ela não tem expectativa de que o pregador vai pegar aquele texto que leu e vai expor aquele texto, porque tem pregador que lê o texto, vai embora o texto, nunca mais volta para o texto. Então, uma igreja acostumada com a exposição da Bíblia, ela vai acompanhar, e aí é maravilhoso, porque o pregador, se ele não pregar com fidelidade, o povo vai perceber, não, o pastor está pregando uma coisa aqui que não está aqui, mas não é isso que o texto está dizendo. Então nós precisamos ensinar o nosso povo a amar a palavra de Deus, expondo a palavra de Deus, para que quando terminar o sermão, o povo não esteja, que pregador fantástico. Não, a questão não é essa, que texto maravilhoso, que verdade gloriosa, que Deus sublime. Então não vai se encantar com o pregador, vai se encantar com a pregação. Amém, glória a Deus. Bom, a gente foi perguntar sobre que tipo de sermão as pessoas gostam de ouvir, né? Lá na igreja, lá na Crentolândia. Vamos ver o que nós ouvimos. Você prefere mais uma pregação expositiva ou uma pregação temática e o porquê da sua escolha? Eu prefiro mais a temática, né? Porque, pelo menos no tema que o palestrante está falando, você sabe o que ele está tratando, né? Ele não vai devagar por assuntos da cabeça dele, alguma coisa que ele possa... Então tem um tema, é mais fácil de você avaliar se está dentro, se está fora, se está certo, se está errado, entendeu? Então dá para você fazer uma análise melhor, por isso que por dar para fazer uma análise melhor, eu prefiro essa, entendeu? Eu prefiro um expositivo, porque na verdade traz uma realidade para a gente, um fácil entendimento. Então, nós tratamos de várias culturas hoje, pessoas pobres, ricas, pessoas
que nunca ouviram falar da palavra, ou já ouviram, mas através de quando era pequeno e não acreditaram porque se espelharam em alguém, se espelharam no homem. Então uma exposição traz uma realidade, traz um figurativo, traz algo que as pessoas entendam com mais facilidade. Eu prefiro o expositivo, até porque eu me identifico mais, né? E acho que para mim se torna mais claro até na hora de ministrar. A expositiva ela seria melhor para atingir o alvo, que ela explica o texto e o contexto. A própria palavra ela é autoexplicativa, né? Você lê um versículo em uma parte, aí você vai nas referências, esse mesmo versículo ele está explicando em outra passagem e tanto está trazendo a resposta anterior como a resposta em outros livros ele está trazendo a mesma resposta. Ou seja, a própria Bíblia ela não se contradiz. Se você traz um texto, um assunto temático, você pode se contradizer. Eu escolheria o temático, né? Você pega um tema, né, e estuda aquele tema ali e em cima ali da palavra, né? Você relata o que Deus trouxe para você, né? Eu prefiro ela expositiva, né? A maneira do pregador se expressar, eu acho que fica mais claro para a gente compreender. Dividiu bastante, hein? Mas é curioso que quando as pessoas dão a justificativa porque prefere isso, prefere aquele, às vezes não está ainda no núcleo da coisa. Por exemplo, quando você fala eu prefiro o temático, é claro que se você vai desenvolver um tema, a pessoa pode, entendi esse assunto, isso é ótimo. E não estou dizendo que o sermão não possa ser temático, que não possa ser um sermão textual, ou que tem que necessariamente sempre ser expositivo. Por exemplo, nós estamos agora nos aproximando do Natal. É possível que você pegue o tema, o nascimento de Cristo, e passeie pelos evangelhos, por todos os relatos e contextuais do nascimento de Cristo. É legítimo isso. O que não pode jamais deixar de ser é que o que precisa ser esclarecido é o texto. O sermão não pode brotar da cabeça do pregador. Por exemplo, o camarada diga assim, eu já tenho o sermão pronto, só falta o texto agora. Então, ele produziu o sermão fruto da imaginação dele. Não, o sermão não importa se ele é textual, se ele é temático, se ele é expositivo, o pregador precisa pregar a palavra. Não é sobre a palavra, é a palavra. Então, é fundamental, senão ele não está pregando, ele está fazendo um discurso religioso. Mas quando ele pega o texto da Escritura e explica esse texto, aplica esse texto, aí ele está pregando. Porque aí ele está levando o povo de volta para a Escritura. E esta palavra é a verdade, esta palavra é alimento, esta palavra é poderosa, essa palavra é eficaz. Agora, eu posso ser eloquente, eu posso ser emotivo, se eu estou pregando fruto do meu coração e não da palavra de Deus, eu fiz um discurso religioso, mas eu não preguei. Eu não preguei. Uma última pergunta, reverendo. Sim. Como é que o senhor tem visto a tendência de muitos pregadores usarem técnicas ligadas à programação neurolinguística, ou então técnicas ligadas às terapias de autoajuda, e colocar isso no sermão? Veja bem, eu acho que toda vez que eu tento acrescentar algo à palavra, eu estou diminuindo a eficácia da palavra. A palavra, ela tem vida em si mesma, ela não precisa de muleta, ela não precisa de auxílios para mantê-la de pé, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. O que nós precisamos não é buscar acessórios, o que nós precisamos é nos aprofundar nessa palavra. E é curioso, o irmão que já tem tantos anos de ministério também, e às vezes as pessoas dizem, o pastor conhece muito Bíblia. A sensação que o irmão tem, que eu tenho, é o seguinte, eu estou só arranhando a superfície. Mas só arranhando a superfície. Este livro é sublime, esse livro é inspirado, esse livro é infalível, esse livro é inerrante, esse livro é a palavra do Deus vivo, e eu posso ter 500 anos de vida e eu não vou esgotar este livro. Então, toda vez que eu fujo dele para buscar acessórios aqui, ali, acolá, eu estou desprezando o manancial de águas vivas.
É maravilhoso, é por isso que nós temos que nos voltar para a palavra, estudar a palavra, mergulhar na palavra, debruçar sobre essa palavra, nos afadigar na palavra, porque eu não preciso inventar roda. Todo pregador que precisa buscar novidades para tornar o púlpito mais interessante, ele vai chegar num momento que vai cair num marasmo, porque eu digo, novidade é igual chiclete. Quando você começa a mascar, tem açúcar, depois vira borracha. Aí tem que inventar uma outra novidade, uma outra novidade, uma outra novidade. E nessas novidades as pessoas criam coisas esdrúxulas. Quando se esse pregador estivesse dedicando a estudar a Bíblia, a pregar a Bíblia, ele vai sempre ser relevante, ele sempre vai ser atual, ele sempre vai ser eficaz, porque a palavra de Deus tem a promessa do próprio Deus de não voltar para si vazia. E hoje, sabe, Heber, uma coisa que eu tenho visto no Brasil inteiro, aqueles pregadores que estão dando água com açúcar ou entregando no púlpito mensagens de misticismo ou sincretismo religioso, isso está se transformando num cansaço, está tendo uma ressaca, o povo não está aguentando mais e está tendo uma evasão em massa de pessoas que querem palavra, querem Bíblia, que querem comer pão e não palha. Isso é um fato que está acontecendo no Brasil inteiro. Amém. Conversamos com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Deixa eu mostrar de novo os livros do reverendo, né? Ele acabou de lançar esse panorama da história cristã, né? Com bastante objetividade. Ele trata das questões ligadas aos temas mais sensíveis do mundo evangélico, sobretudo aqui no Brasil. E esse livro que é um presentaço, né? Olha, com beira dourada, capa dura e tal. É um livro de uma coletânea de meditações, uma por dia, reverendo? Uma por dia. Olha só, para 2019, né? Que bonito. Tá bom. Quem quiser pode entrar em contato com o reverendo Hernandes Dias Lopes pelo site dele, que está publicado no nosso Facebook. Tá bom? Vamos ver o resultado da enquete? 80% aí, prefere esse positivo. Tá isso é bom. uma coisa boa, né? É maravilhoso isso. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença, reverendo. É um privilégio, pastor Heber, de estar aqui com o irmão, de participar desse programa, e eu espero que esta entrevista possa redundar em despertamento, de interesse, para que as pessoas se voltem para a palavra e amem a pregação expositiva. Amém. Contamos com o senhor o ano que vem. Contem comigo, eu estou sempre aqui às ordens. Vamos lá. Deus abençoe. Um grande abraço.